Fala pessoal, tudo bem? Francisco do canal Mente de Holder aqui. Se essa é a sua primeira vez no canal, muito prazer. Eu trago conteúdo sobre finanças, investimento a longo prazo, focado principalmente numa estratégia buy and hold, numa estratégia onde a gente mantém os ativos por um longo período de tempo. E é isso que eu passo toda semana para vocês, 2 vídeos, mais lives semanais, onde a gente passa por vários pontos, tanto em ações, estoques, fundos imobiliários e também nas criptomoedas. Então, se esse conteúdo te interessa, já deixa o convite, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like, ativa o sininho. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre como que a gente consegue investir em empresas do futuro, como a gente aloca uma parte do patrimônio em empresas que pensam no futuro, que pensam em estratégias de carbono, estratégias ambientais. E esse é um dos principais pontos nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Então, bora pra vinheta e logo mais eu passo tudo para vocês. Vamos lá! Pessoal, leia-se Empresas de Futuro. Eu quero trazer uma parte focada no mercado de carbono. Como que a gente entra nessa tecnologia nova? A gente vê cada vez mais companhias, instituições, governos e a população em geral olhando para esse mercado, e as empresas do futuro com certeza vão ter muito olhar sobre isso. Onde tem audiência, tem investimento. E aqui eu vou trazer 2 ETFs, 2 pontos que a gente pode investir em empresas do futuro, mercado de carbono, mercado de crédito de carbono. O primeiro deles aqui é o GRN, que é um ETN, basicamente do Barclays, lá do banco. Ele replica toda a parte do mercado de crédito de carbono. Mas vamos lá, o que é isso, Francisco? Aqui na tela a gente tem o GRN, que ele replica basicamente o mercado de carbono. Então esse aqui é um ETN listado na Bolsa Americana, em que a gente pode fazer aquisição se a gente quiser ter movimentos no crédito de carbono. E com certeza empresas de crédito de carbono, empresas do futuro, olham muito para esse mercado. Então aqui a gente vê um histórico desde o início desse ETN. Ele se valorizou 150%, uma alta vertiginosa, muito forte. E eu acredito que esse é recém o começo. Como eu falei, onde tem audiência, tem investimento. E aqui é um dos principais pontos que eu quero trazer para vocês. Mas vamos lá, o que é um ETN? Basicamente um derivativo que é negociado como se fosse uma ação. Então a instituição financeira, que no caso é o Barclays, lá um banco americano, ele toma o papel e ele vai pagar a variação do índice, ou seja, a variação de quanto o crédito de carbono tem a variação ao longo do tempo. Então, basicamente, quando a gente compra aqui o GRN, a gente vai seguir a variação do mercado de carbono. Essa é uma das primeiras opções em que a gente consegue alocar de forma simples, fácil, barata nesse mercado. Então, aqui a instituição, ela coloca liquidez diária, ou seja, uma estrutura sintética que não distribui dividendos. Então, é o primeiro ponto em que empresas do futuro tendem a olhar muito forte no mercado de carbono, e quem quer fazer parte disso, sugiro verificar ainda mais perto o GRN. Então, a gente vê aqui que o banco é o Barclays, ou seja, a gente já tem um volume no papel de mais ou menos 50 mil dólares dia. É pouca coisa, está crescendo, é recente, então a gente precisa ter ciência que, assim como várias tecnologias novas, essa aqui é uma tecnologia recente, faz pouco tempo que entrou na Bolsa de Valores, e a gente precisa ter ciência disso. Também, a gente vê já uma variação bem forte dos papéis, principalmente por uma adoção cada vez maior da tecnologia e uma busca maior pelos investidores nesses ativos, nesse papel. Então, o que seria, como é que é a política de investimento do GRN? Ele replica o índice Barclays de carbono. Então, ele fornece a exposição ao preço de carbono medida pelo retorno dos contratos de crédito de carbono. Então, é importante a gente ter essa ciência. Quanto maior for a demanda, a procura, há uma tendência de valorização desse mercado. Consequentemente, uma valorização do GRN para quem quer fazer parte dessa tecnologia nova. Seguindo aqui, eu trago para vocês o índice no último ano. Olhem a valorização do índice. Só no último ano teve uma valorização de 147%. É um mercado crescente, cada vez mais companhias, empresas, investidores estão olhando para esse mercado, e a gente já vê uma valorização extremamente expressiva aqui no papel. Então a gente pode ver claramente uma tendência de alta, e é uma das coisas que eu gosto muito de ver, tanto a parte macro olhando, ou seja, a sociedade em si, como a parte micro, empresas, investidores e pessoas físicas olhando para esse mercado, que é uma tecnologia nova, assim como as criptomoedas, por exemplo. Então, esse ETN, ele tem como alvo os créditos de carbono, principalmente da União Europeia e do Protocolo de Kyoto. Quem quiser entrar nessa estratégia, dá ao investidor exposição às mudanças nos preços, permitindo um benefício à medida que essa energia for cada vez mais escassa e a oferta de crédito de carbono diminuir. Então é muito claro, a gente vê uma tendência de procura, assim como o recurso limitado do mercado de crédito de carbono. Então é importante ter essa ciência para quem quiser
investir em crédito de carbono e empresas do futuro. Aqui, bem claro, quem quiser comprar o GRN pode comprar pela Avenue, pela TD, por alguma corretora americana. Isso não vai estar listado na corretora aqui do Brasil e é super fácil. Coloca o ticker lá GRN, vai aparecer a parte de crédito de carbono e a pessoa consegue comprar muito fácil lá fora. Então aqui basicamente a gente vê taxa de administração de 0,75%. É uma taxa um pouco alta se comparado a outros ETFs, principalmente porque é uma tecnologia nova, não tem ainda tanta procura e o ETF precisa ter, o ETN precisa ter ainda uma taxa um pouquinho acima de outros investimentos, assim como tem vários vídeos aqui no canal em que eu vou deixar o card sobre ETFs em que a gente pode investir lá nos Estados Unidos, principalmente para investidores de longo prazo. Esse é um ponto que eu trago muito forte aqui e eu quero passar para vocês. Pessoal, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o convite, te inscreve aqui embaixo no canal, deixa o like e ativa o sininho. Toda semana 2 vídeos, mais lives semanais onde eu trago principalmente fundamentos, análises, estatísticas e um olhar mais fácil para você tomar as decisões de investimento. Deixa o convite, se te interessa, te inscreve aqui embaixo no canal para receber tudo em primeira mão. Seguindo aqui com a nossa estratégia de como a gente consegue investir em empresas do futuro, eu trago outro ETF que é o QEUA. Ele recentemente entrou lá na Bolsa Americana, então teve uma valorização recente de 0,25%. Faz poucos dias que o ETF entrou. Ele traz a parte do mercado de carbono americano, outra forma da gente investir nessa mesma questão de mercado de carbono. Então, esse ETF ele oferece exposição direcionada ao Programa de Crédito de Carbono da União Europeia. É a referência, ou seja, que acompanha os contratos futuros mais negociados de crédito de carbono. Então, basicamente, ele é um novo veículo que a gente pode participar como investidor desse mercado, ou seja, apoiando proteção, investimentos e um ambiente ambiental mais favorável. Então, como cada vez mais companhias, empresas e sociedade estão olhando para isso, essa é outra opção importante que a gente precisa ter no radar. Da mesma forma, o volume aqui ainda é extremamente baixo, ou seja, o ETF começou faz pouquíssimos dias, então a gente precisa ter essa ciência aqui que é baixo ainda, vai aumentar, eu tenho certeza, e em tese a valorização, a exposição acontece com aumento de volume. A gente vê muito claro isso tanto nas ações quanto em criptomoedas, por exemplo, que a gente precisa de volume para o negócio criar robustez. Então aqui eu trago volume ainda baixo, ETF novo, a gente precisa ter no radar que aqui tem bastante risco, principalmente porque ainda é uma tecnologia que precisa amadurecer. Então esse índice aqui que a ETF rastreia é um dos segmentos mais líquidos do crédito de carbono. Então muitas companhias, empresas, governos olham para esses índices, como que está operando, principalmente para a gente entender um cenário global. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: a gente consegue uma diversificação de portfólio, principalmente porque a gente tem uma correlação extremamente baixa com as outras classes de ativos de renda variável. E é meu dever aqui passar para vocês posições, opções para vocês escolherem como que faz mais sentido na carteira. Então essa aqui é muito claro, correlação muito baixa, tanto com o mercado brasileiro quanto com o mercado americano. É totalmente diferente, é um mercado que está acessível. A gente pode, se a gente quiser colocar mais risco no mercado extremamente crescente, tá aqui a opção, como é que a gente investe em empresas do futuro. Então essa correlação baixa dentro das classes de ativos tradicionais é algo que eu gosto demais de colocar na carteira. Também a gente pode ver um histórico, ou seja, esse índice vem performando extremamente bem ao longo dos anos, ou seja, é um mercado que desde 2014 oferece valorização, ou seja, os índices de carbono, à medida que cada vez mais empresas, sociedade e investidores olham, está crescendo a um ritmo acelerado. Então, as concessões de crédito de carbono estão no crescimento acelerado, com uma negociação já de mais de 30 bilhões de dólares por mês. O que isso quer dizer? Cada vez mais companhias, empresas, elas estão comprando crédito de carbono, estão comprando tecnologia, estão se protegendo, o mercado cada vez mais ativo, olhando ainda mais essa parte ESG. Então, aqui a gente vê a categoria que é importante, ou seja, o mercado de energia de crédito de carbono com uma gestão ativa dentro do índice. Essa questão do mercado ainda novo, crescente, poucos investidores, provavelmente esse aqui é o primeiro conteúdo em português desses movimentos e a gente precisa ter bem claro ainda que tem risco, é um mercado novo, mas a gente pode ver cada vez mais aumento de volume, que é uma das coisas que eu mais gosto de analisar dentro dos meus ativos, fundamentos e aumento de volume. Esse ETF, ele tem uma taxa de 0,79%, é uma taxa alta se comparado a outras classes de ativos que tem uma gestão mais passiva, mas em comparação na categoria a gente vê mais ou menos 0,77, assim como o QEUA e o GRN que eu passei no início do vídeo. Então são duas opções, duas maneiras da gente investir em empresas do futuro, investir em crédito de carbono, ETF, gestão passiva e alocação de portfólio, alocação de ativos sem correlação com o mercado tradicional. Então pessoal, vamos ser bem claro aqui, são investimentos diferentes que não têm correlação
e provavelmente serão novos na sua carteira caso você opte por esse tipo de investimento. É uma das coisas que eu estou olhando com o mais carinho, assim como as criptomoedas, são dois assuntos que estão em voga aqui, em voga nas ações e principalmente a gente tem um cenário de longo prazo de investimento, carregar os ativos, respeitar o ciclo empresarial para conseguir ter bons frutos, bons rendimentos. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado. Se te ajudou, deixa o like, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho. É super importante para receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.